Ô, meus amores, então vamos lá. Precisamos aqui de algumas orientações. Por exemplo, essa aqui, Luizinha, vagabunda. Perfeito ter nome Roberto José. Não, olha só, Roberto José Majadas. Nós estávamos na lista de poemas, a famigerada lista de poemas. Não era fácil a danada, mas eu não me lembro de jeito nenhum onde a gente parou. Então, eu vou colocar a lista para vocês aqui, vocês vão me dizer se a gente já viu quais que a gente viu, certo? Para a gente poder dar a sequência, que eu quero terminar essa lista hoje, porque na semana que vem eu vou encerrar, né, o ano com uma lista só com as obras de arte que eu tinha falado. A Giovana já sabe que agora é às 5. Obrigado, Giovana. Eba! Então vamos lá compartilhar a tela. Tchans. Tchans. Agora é assim. O ar-condicionado dessa sala que eu tô, daqueles ar-condicionado mais velho, fica fazendo um barulhinho, parece que tem uns bichinhos dentro do ar-condicionado. Eu ando assistindo muito filme de terror, eu começo a achar que daqui a pouco vai sair aquele tanto de bicho lá de dentro. Chance. Agora nós vamos para essa aqui? A gente não fez essa da Rua Sol? Não? Alô? Não, a gente não fez, né? Beleza, ok. Então, vamos lá. Começando a partir do nosso queridíssimo enunciado, né? Gente, lembrando então aqui o básico, né? Se nós estamos falando sobre enunciados do modelo Enem, você, né, um enunciado mais elaborado como esse aqui, que tem, né, várias linhas, você já sabe o seguinte: a primeira parte desse enunciado vai te colocar algumas informações que são importantes para te contextualizar naquilo que vai ser pedido. Então, você nunca pode deixar de lado ou ignorar essas informações que estão no início, tá certo? Então, olha só. A disposição das palavras passou a ter importância na significação de poemas concretos. Então, peraí. Então, aqui tem um conceito que é o poema concreto, que é basicamente, gente, aquela poesia que tem, né, em que o formato, a disposição das palavras cria formas ou desenhos, né? Então a gente costuma dizer que o poema ele é feito para ser lido, o poema concreto ele é feito para ser lido e feito para ser visto também. Isso, só para lembrar, né, é uma influência, né, a poesia concreta, ela é influenciada pelo cubismo, lá nas vanguardas europeias, tá certo? Então vamos lá. A disposição das palavras, ou seja, onde elas estão, como que elas são colocadas, passou a ter importância na significação de poemas concretos. Já que eles formam figuras, então a disposição das palavras é importante para a significação do poema concreto. Logo, não apenas a leitura do poema, mas também a visualização e disposição das palavras são necessárias para a compreensão do seu significado. Beleza? Ou seja, você já sabe que para essa questão você vai ter que observar não só a leitura, como também a forma ou a disposição das palavras no poema. Observando o texto acima, a organização das palavras utilizadas para criar um efeito visual poético tem como objetivo, certo? Tem como objetivo no poema, certo? Colocar que ideia ou criar que imagem, né? Mas o que eu tenho que observar? A disposição, a organização das palavras
que vão criar um efeito visual no poema que a gente vai ler. Tá certo? Um efeito visual poético. Então, tem como objetivo, a gente vai ver as alternativas depois. Vamos ver primeiro o poema. Rua, 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 sol. Rua, rua, sol, rua. Rua, sol, rua, rua. Sol, rua, rua, rua. Rua, 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 S. O que você percebeu sobre a disposição, a organização das palavras para obter um efeito visual nesse poema, gente? Coloca para mim no chat para eu ver que você conseguiu traduzir o que você viu. No que se refere a quê? A organização, a posição, a disposição das palavras para criar um efeito visual. O que você viu que aconteceu aí nesse poema? O sol mudou de posição durante o poema. Em cada verso, a palavra sol aparece mais à esquerda. Ah, então pronto, né? Então, se você percebeu que a palavra sol vai se mudando, e teve gente que já colocou como se ele estivesse fazendo um movimento do sol, isso é poesia concreta, é. Como está aqui, ó, escrito. Olha que interessante. Olha que bacana. É, também. Se você ler ele verticalmente, também vai haver uma mudança de movimento, ó. Rua, rua, sol, rua. Rua, rua, sol, rua. Rua, 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 sol, rua. Rua, rua, sol, rua, rua. Rua, sol, rua, rua, rua. Sol, rua, rua. Ah, legal também, se você ler verticalmente. Tá? Mas o fato é, né? Se você não lê desse jeito, né? Você lê horizontalmente. E horizontalmente você tem que ver, então, o que aconteceu? A palavra sol estava ali, foi se movendo, né? Ou seja, o que a palavra sol está fazendo? Acompanhando, como colocaram aí, o movimento do sol. Então, qual é o objetivo desse efeito visual aqui, poético? Interromper a aliteração do poema quando utiliza a palavra sol para quebrar o ruído artificial da palavra rua. Olha o tanto que eles capricham nessas alternativas que não tem absolutamente nada a ver, mas que estão ali para verificar se você conseguiu fazer a leitura correta. Certo? É o tipo de alternativa que você poderia muito bem marcar se você não entendeu nada do que está acontecendo. Olha que bonita. Identificar o caminhar do poeta. Não, peraí. Onde que eu falei aqui? Não, desculpa. Eu pulei a A, né? Letra A. Identificar o caminhar do poeta em ruas de uma cidade grande com altos prédios que fazem sombra. Essa é a letra A. A letra B, a gente acabou de ver. Olha que chique. Interromper a aliteração do poema quando utiliza a palavra sol para quebrar o ruído artificial da palavra rua. Letra C. Promover uma ruptura na metalinguagem do poema concreto ao incluir um elemento natural. Letra D. Identificar o caminho que o sol faz durante o dia sobre a rua do leste para oeste até desaparecer. Letra E. Exaltar o sol como elemento de ruptura no perpendicularismo criado pelo cruzamento da palavra rua, das palavras rua. Gente, nós já achamos a resposta. Vocês estão vendo que todas as outras estão aí para distrair? Para te distrair? O que a gente viu quando a gente fez a leitura? Que o que aconteceu? Que a palavra sol foi mudando, não foi? Qual é o gabarito, então? Coloca aí para mim.
Então, pronto. Você está entendendo, né? Mais um exemplo de como você precisa fazer a tradução do que você está vendo antes de você ir para as alternativas. Certo? Porque senão você corre o risco de ser levado para um desses distratores aí. Tá certo? Então, estamos diante do quê? Da letra D, identificar o caminho do que o Sol faz durante o dia sobre a rua, do leste para o oeste, até desaparecer. Exatamente isso. Beleza? Essa é tranquila. A próxima não é tanto. Não, não, essa aqui também é tranquila. As 7 a 8, a 7 a 8 e a 9 é que são pancadinha. Então vamos lá. O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 1970. Então vamos lá. O título. Deixa eu tirar esse WhatsApp daqui, peraí. O título do poema explora a expressividade de termos, né? Logia e mitologia, né? O estudo e o estudo da mentira, do mito, do falso, né? Então, explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 1970. Gente, tá aqui, o poeta é o Cacaso, né, nessa obra Lero Lero, né, tal, e está dizendo que essa obra ela pertence ao momento histórico da década de 70 e está falando de conflito. Qual é, obviamente, o contexto que está sendo colocado aqui? O da ditadura. Ditadura. Certo? Ditadura militar. Pensou em contexto, momento histórico, né? Artistas, poetas, autores, né? Compositores, e viver um momento conflituoso na década de 70 no Brasil, a gente está falando de quê? De pressuposto de imaginar que é a ditadura. Tá certo? Ditadura. Então tá. Nesse contexto, qual é o contexto? O da ditadura, é correto afirmar que. Aí nós temos que ler o poema. Logia e mitologia. Meu coração de 1972 já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas, no vão da unha na alma, um porco belicoso de radar, que sangra e ri, e que sangra e ri. A vida anoitece provisória, centuriões sentinelas do Oiapoque ao Chuí. Então tá, certo? Então, nesse momento de conflito, tal, o poema vai representar isso aqui. Nesse contexto, é correto afirmar que o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. Gente, isso está marcado aqui é porque eu não consegui tirar a configuração, tá? Cuidado. É correto afirmar que os morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime militar vigente. O porco, animal difícil de domesticar, representa os movimentos de resistência. É correto afirmar que o poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. E é correto afirmar que os centuriões e sentinelas simbolizam os agentes que garantem a paz social experimentada. Qual é o gabarito?
E aí, gente, só 2 pessoas responderam até agora. Exato, gente. O que ele vai fazer aqui? Olha só. Quando ele fala, meu coração de 1972 já não palpita fagueiro, já não palpita alegre, entusiasmado. Por que ele não palpita desse jeito? Porque sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas. Está falando de quem, gente? Dos opressores. Hienas infiltradas, certo? Então, ele vai utilizar essas metáforas, essas alegorias, né? Essa mitologia, esses mitos, essas metáforas, para poder o quê? Para poder falar dos o quê? Dos opressores. Então, obviamente que é correto afirmar que o poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. Morcegos de olheiras, né? Hienas, né? Então, quer dizer, é essa a ideia. Alguma dúvida? Tem vários distratores aqui, né? O poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. Olha o distrator. Está muito preciso, a gente sabe exatamente de quem que ele está falando aqui. Ou, né, de que grupo ele está falando. Morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime? Não, muito pelo contrário, são os opressores, né? O porco, animal difícil de domesticar, começa errado, né? Representa os movimentos de resistência. Nada a ver, é o outro opressor. A letra D está correta. E centuriões e sentinelas simbolizam os agentes que garantem a paz social experimentada. Bom, se o Bolsonaro tivesse feito essa questão, talvez ele achasse que esse gabarito fosse esse, né? Mas não é. Então, felizmente não é. Então, letra D de dado. Chance. Beleza? Tranquilinha, né? Tá ok? Vamos para a 7ª. Aqui já é um pouquinho mais pesado. Eu vou deixar vocês, eu vou só ler com vocês, eu não vou responder, tá? Vou só ler com vocês. Vou deixar vocês errarem para valer. E aí depois eu vou fazer junto com vocês. Por enquanto eu vou só ler junto com vocês aqui. Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com pote cru. Por quê? Então, faça a sua leitura do enunciado. Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com pote cru. Por quê? Pote cru é meu pastor, ele me guiará. Ele está comprometido de monge. De tarde deambula no azedal entre torsos de cachorro, trampas, trapos, panos de regra, coros de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos, linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em gotas de orvalho, etc, etc. Pote cru, ele dormia nas ruas de um convento. Nas ruínas, desculpa, nas ruínas de um convento. Foi encontrado em osso. Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. Manuel de Barros, retrato do artista quando coisa. Né? Rio de Janeiro, Record 2002. Então, vamos ler o poema de novo. Sempre leia, principalmente quando for um poema que você tiver mais dificuldade de ler, você precisa lê-lo 2 vezes, começar a conversar consigo mesmo, do que está falando, o que é esse pote cru, para lá, né? Pote cru é meu pastor. Lembra o que o enunciado pediu? O que o enunciado pediu? Você se lembra? Se você não marcou isso, já era. Né? Você só vai para o texto básico quando você tiver com a ideia do enunciado
fixa na sua cabeça. Pote cru é meu pastor, ele me guiará. Ele está comprometido de monge. De tarde, deambula no azedal entre torsos de cachorro, trampas, trapos, panos de regra, couros, de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas albinas, dalhas secas, vergalhos de lagartos, linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em gotas de orvalho, etc, etc. Pote cru, ele dormia nas ruínas de um convento. Foi encontrado em osso. Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com Pote cru, por quê? Entende a necessidade de todo poeta ter voz de oratórios perdidos. Porque elege-o como pastor a fim de ser guiado para a salvação divina. Porque valoriza nos percursos do pastor a conexão entre as ruínas e a tradição. Porque necessita de um guia para a descoberta das coisas da natureza. Porque acompanha-o na opção pela insignificância das coisas. Vou diminuir aqui para ver se vocês conseguem ver tudo junto ao mesmo tempo. Eu acho que não vai ter jeito, deixa eu ver aqui. Só se eu fizer um trem aqui, peraí. Beleza. 1,5 minutos para você colocar o gabarito para mim aí. Beleza? Mais 15 segundinhos aí para quem quiser colocar também. Até agora vocês se dividiram entre duas. Uma está certa, a outra não. E tá igualzinho. Metade votou, escolheu a certa, metade escolheu a outra. Mais alguém? Então, bora. Gente, aqui a gente entende quando você, né, quando você marca uma alternativa, né, alguma alternativa, né, tipo assim, umas 2 ou 3 alternativas, a gente entende que uma coisa, que você não entendeu nada do texto. E é essa exatamente a questão que eles fazem, né? Observar, avaliar o seu nível de compreensão do texto base.
Afinal de contas, a prova do Enem é uma prova de leitura. Tá certo? Então, gente, olha só. Você precisa demarcar o que o enunciado diz. O enunciado colocou para você assim o seguinte, ó, que existe uma referência ao texto bíblico no texto. Certo? E que a partir dessa referência ao texto bíblico, o eu lírico vai se identificar com o pote cru. Então, primeiro, eu preciso entender onde é que está a referência ao texto bíblico. Onde está a referência ao texto bíblico aqui, gente? Onde está? Coloque aí para mim. Pote cru é meu pastor, né? O primeiro verso, exatamente. Então, olha só. Está perguntando o quê? O eu lírico, a ideia da identificação do eu lírico com o pote cru. O que que o eu lírico diz sobre o pote cru? Que o pote cru vai ser o quê? Que o pote cru vai ser o guia dele. Certo? Pote cru vai ser o guia. Então, o que que ele vai fazer em relação ao pote cru? Se o pote cru é o guia, o que que ele, eu lírico, vai fazer em relação ao pote cru? Hein, gente? Teve duas pessoas que colocaram. Uma não colocou o que eu queria, a outra colocou. Se o pote cru é o guia do eu lírico, o que que o eu lírico vai fazer em relação ao pote cru, gente? Olha para as alternativas. Acompanhar. Oh, meu Deus do céu. Eu já não falei para vocês que vocês precisam fazer o diálogo entre o vocabulário que está no texto e o vocabulário que vai ser utilizado nas alternativas, que eles vão dialogar. Cara, se a referência é ao texto bíblico, e no texto bíblico fala, o senhor, o pote cru é meu pastor, né? E aí o eu lírico está falando isso, pote cru é meu pastor, ele me guiará. Uai, se ele guiará o, 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 o eu lírico, o que que o eu lírico vai fazer? Acompanhar o pote cru. Certo? Já falei para vocês muitas ou poucas vezes para você prestar atenção na palavra que inicia a alternativa. Ah, parece que toda hora eu esqueço esse trem, por isso você tem que fazer milhares de exercícios desses. Porque uma hora você vai parar de errar. Agora, segunda coisa, depois que você saca esse negócio, tipo assim, a referência é o texto bíblico. Onde é que está o texto bíblico? No primeiro verso. O que é dito no primeiro verso? O eu lírico fala que vai acompanhar, que vai o quê? Que o pote cru é o pastor dele, né? E que o pote cru ir lá o guiar. Então, o que o eu lírico vai fazer em relação ao pote cru? Que é a identificação que ele tem com o pote cru. Ele vai o quê? Acompanhar o pote cru. 1 mais 1 igual a 2, gente. Certo? Agora, quem é pote cru? Se você lê de forma, né, pouco eficiente, você vai falar que o pote cru é um religioso. Não está falando nada disso de religião aqui, gente. O pote cru, ele está comprometido de monge no contexto que aqui está. Por quê? O que é isso de estar comprometido de monge? Nesse contexto aqui. Que característica de monge o pote cru teria, né, de acordo com o contexto que você está vendo aqui?
simplicidade. Né? Simplicidade. Gente, o que é o pote cru? O que ele faz da vida? Ele vive com pouco que tem, por isso a ideia da insignificância das coisas. E como é que você sabe que ele vive com pouco ou com nada, praticamente, com insuficiente? Olha as imagens. Ele de tarde deambula no azedal. O que é esse azedal dentre torsos de cachorro, trampas, trapos, panos de regra? Onde que ele está andando aqui, gente? Que lugar é esse que ele está andando aí? Gente, qualquer um lugar onde você vai ter resto de coisa. Um pedaço de bicho morto, né, sapato que não está sendo usado, né, pano de menstruação, né, absorvente, né, no caso. Onde você vai encontrar isso, gente? Num lixão. O que o pote cru é? Onde que o pote cru mora? Se é que ele mora em algum lugar. Você fala que ele deambula por lá. Ele deambula por lá. Ou seja, ele anda por lá. Não. Presta atenção no resto do texto. O que o pote cru é, gente? Gente, sai da roda do hamster. Continua lendo o texto. Você já entendeu que ele está indo para o lixo. Termina de ler o texto. O que o pote cru é? Nós já sabemos do pote cru que ele leva uma vida de extrema simplicidade, a ideia do monge, que ele anda pelo lixo. O que mais que a gente sabe sobre ele? Exatamente, Zé. Ô, gente, eu tô falando pra vocês terminar de ler o texto, parece que fica encalacrado na roda do hamster mesmo, pelo amor de Deus. Ó, lixão, 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 lixão. Beleza? O que mais que eu sei além disso? Por favor, termina de ler o texto. Ele dormia nas ruínas de um convento. O que o pote cru é? Olha onde ele dormia. Ele tem casa? Ele é um morador de rua. Ele é um morador de rua. Certo? Então, pote cru é um nome, né, um apelido de um morador de rua. Que vai levar a vida de monge, por quê? Porque, né, existe o voto de pobreza de muitos monges. Só que ele não fez voto, ele só é pobre, miserável mesmo. Tanto que ele tem que ficar deambulando, andando pelo lixão e dormir nas ruínas de um convento. Ele é um morador de rua. Certo? Agora, se você entende essa ideia de pobreza do pote cru, e você entende que no primeiro verso fala
o eu lírico fala que quer ser guiado pelo pote cru, e você entende que o pote cru é pobre, miserável, então você acabou, né? Por quê? Como o eu lírico se identifica com o pote cru, por quê? Porque ele acompanha o pote cru, já que o pote cru é o guia, é o pastor, na opção pela insignificância das coisas. Ou seja, tudo é insignificante, até porque se você tem, né, uma vida miserável, nas coisas, né, tudo que está ao seu redor, tudo que você possui é insignificante, ou é lixo, ou é ruína, ou é tudo isso. Tá certo? Agora aqui, talvez assim, não é que o eu lírico queira ser um mendigo, que vai morrer, né, ao ser abandonado numa ruína, vai ser encontrado em osso, né, ali. Não, mas ele, né, joga essa ideia da falta de tudo, da miséria absoluta, pela ideia de insignificância das coisas. Certo? Essa questão é considerada difícil. Mas ela não é tão difícil se você faz o que se pede. Se você pega o que o enunciado está pedindo, fala do texto bíblico, e que a partir do texto bíblico você vê a identificação do eu lírico com o pote cru, e você vai lá para o primeiro verso e você entende que o pote cru vai ser o guia, vai ser quem vai guiar o eu lírico, e você vai para as alternativas, e você pensa, bom, se o pote cru é o guia, o que o eu lírico faz? Acompanha. Tá? Ai, Raul, esses trens são difíceis. Né? Não, gente, você tem. Ainda mais pessoal do segundo ano que vem, mas vamos moer vocês com isso aqui. Vou moer vocês com isso aqui ano que vem. Essas estratégias de resolução de exercícios. Beleza? Tá bom, periquitos e periquitas? Então, acabou já, gente. Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Ganhei só um tchau. Tchau, Raul. Tchau, 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 tchau para todos, para todas. Beijo, meninos e meninas. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu.